Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Médio Entendido. Para a videoaula de hoje, retornaremos o tema sobre exame físico geral. Meu nome é Matheus e vou tentar ajudar vocês nessa parte tão importante da carreira médica. Antes de falarmos sobre o exame físico geral, temos que ter a consciência sobre os sinais vitais do paciente. Na maioria dos casos, quando estamos no hospital, eles são feitos na triagem e da enfermagem. Porém, quando nós estamos no nosso consultório, no dia a dia, nós temos a obrigação de fazer a aferição desses sinais. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os sinais vitais. Eles são de suma importância na sua prática médica. Por quê? Embora eles não estejam na área do exame físico geral, eles são muito importantes para nós termos uma ideia do estado geral do nosso paciente e se ele está em boas condições ou não. Ou seja, se ele vai precisar de um atendimento rápido ou nós possamos demorar um pouco mais para fazer esse atendimento inicial. E como é que ela é feita? Ela é feita através da temperatura, da frequência cardíaca, da frequência respiratória e da pressão arterial. Como eles não fazem parte do nosso exame físico geral, na parte didática na literatura, nós não vamos abordar esse tema agora. Mas é de suma importância que vocês, estudantes, possam estudar mais aprofundado essa área importante da medicina. Vamos falar agora sobre o exame físico geral. Ele é dividido em partes didáticas. São elas o estado geral do paciente, o nível de consciência dele, fala e linguagem, estado de hidratação, as medidas antropométricas do paciente, estado de nutrição do paciente, o desenvolvimento físico, faces do paciente. Relembrando também que existe uma dica entendida que é ele faz parte de uma boa relação médico-paciente, ele mantém uma boa relação médico-paciente se você fizer um exame físico de uma maneira bem feita. Continuando na divisão didática do nosso exame físico, ele possui, além disso, atitude preferida no leito, musculatura, movimentos involuntários, o subcutâneo do nosso paciente, presença ou não de circulação colateral, se há ou não edema, se existe uma postura do paciente em pé específica ou não, o tipo morfológico do nosso paciente, pele fâneros, o tipo de marcha que ele tem e linfonodos, as cadeias linfonodais, se possui uma adenomegalia, uma adenopatia ou não. Nessa parte agora da nossa videoaula, nós iremos abordar apenas partes do exame físico que realmente são feitas diariamente no nosso ambulatório. E elas são o estado geral do paciente. O paciente pode ter um bom estado geral, um regular estado geral e um ruim estado geral. Só que, infelizmente, isso é algo muito subjetivo, ou seja, para alguns médicos, um paciente pode estar em um bom estado geral, entretanto, para outros, ele pode estar num regular estado geral. Então, aqui vai uma dica entendida para vocês. E a dica entendida é muito simples. Se o paciente estiver no PS, ele geralmente não tem um bom estado geral. Por quê? Porque ele é geralmente um paciente que precisa de um atendimento rápido. Ao contrário disso, se ele está num ambiente de consultório médico, provavelmente ele está em um bom estado geral. Bom, o nível de consciência do paciente. O paciente pode estar em vigília, ou seja, que é o que eu estou nesse exato momento, com capacidade de compreensão da minha parte ao redor. Além disso, a gente pode classificar, se ele não estiver em vigília, numa escala de coma, que varia de 1 a 4, sendo grau 1, o paciente ele é capaz de responder a comandos simples. Grau 2, ele tem uma percepção reduzida e ele tem uma consciência parcial do que está acontecendo. Grau 3, onde ele tem uma perda de consciência total. E o grau 4, existem algumas alterações da função vital do paciente, como respiratória e cardiológica. E aqui vai uma dica muito entendida de muita inteligência. Qual que é? Orientação em tempo e espaço. Se o nosso paciente está orientado em tempo e espaço, ou seja, lógico, ele provavelmente está em vigília. Isso é muito importante para a gente conseguir diferenciar um paciente que está comatoso ou não. Em relação ao estado nutricional do paciente, ele pode ter um bom estado nutricional ou pode estar desnutrido. Dependendo do grau de desnutrição, nós podemos classificá-los de determinadas formas ou não. Porém, existem duas coisas que a gente tem que saber. Existe um paciente marasmático e o paciente de Korsakoff. O que são esses pacientes? O paciente marasmático é um paciente que ele está praticamente sem nenhuma composição
muscular adequado. É um paciente totalmente desnutrido e não possui absolutamente nenhum nutriente no seu corpo. Então ele é muito magro, a gente consegue visualizar os ossos e etc. Já um paciente kwashiorkor é um paciente que geralmente existe um aumento da circunferência abdominal. Por quê? O que falta nesse paciente são proteínas. Então, com isso, ele tem essa característica, certo? Mas é muito importante a gente avaliar realmente esse estado nutricional para a gente ter uma conduta ou não sobre o nosso paciente. Em relação às faces, existem diversas faces descritas na literatura que são típicas de determinadas doenças, como a face hipocrática, digna de um paciente, às vezes em câncer terminal, estado que está no estado catabólico intenso. Além disso, existe as faces leonina, que está também na nossa descrição de imagem, que é uma face típica de determinadas doenças. Além disso, existem outras faces, como a face parkinsoniana, a face cochingoide, que com o tempo nós vamos conseguir diferenciar com a nossa prática clínica, certo? Bom, movimentos involuntários. E movimentos involuntários são uma parte importante do nosso exame. Por quê? O nosso paciente pode ter tremores, pode ter coreias, eles podem ter miofasciculações, que são próprias de determinadas doenças. Isso a gente vai poder dar um perfil mais afinado sobre o nosso exame físico e nós poderemos ter ideia maior de quais hipóteses diagnósticas o nosso paciente pode ter. Bom, sobre a avaliação de hidratação, é importantíssimo nós avaliarmos o estado de hidratação do nosso paciente. Se nós notarmos que ele tem um estado desidratado, a gente tem que avaliar ele em cruzes, ou seja, 4 cruzes, sendo que uma cruz, em 4, ele não está tão desidratado, mas existe um grau de desidratação, e 4 cruzes, ele tem um grau de desidratação muito importante. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Como outras áreas do nosso exame físico, ele tem um componente interpretativo. Então, vai de acordo com a prática médica de cada profissional da saúde, entender se ele está com um grau de uma cruz em 4 ou 2 em 4, assim consequentemente. E existem diversas formas de aferir esse grau de hidratação. E aqui vai a nossa dica entendida. Nós temos que sempre ver as mucosas do paciente, mucosa oral, a mucosa dos olhos. Se eles estiverem com brilho, com líquido, isso significa provavelmente que o nosso paciente está hidratado. Isso é muito importante para a gente diferenciar diversas patologias. Em relação às medidas antropométricas, elas são de suma importância para avaliarmos determinados graus do paciente. E o que é relação? É a aferição do peso, da altura, do índice de massa corporal, ou seja, o IMC, circunferência abdominal, entre outros. Em relação à pele e fâneros, tecido adiposo e edema, é importante salientar o quê? Que nós temos que ver se o paciente está corado ou descorado, se o paciente possui algum grau de icterícia, se o paciente possui um grau de cianose central ou periférica, se a purificação do nosso paciente está adequada para as suas características biológicas, se o tugor da pele está de forma adequada ou não, se a elasticidade da pele está boa ou não, se existe circulação colateral ou não. E o que é a circulação colateral? É quando existe alguma obstrução na nossa via vascular que compromete a drenagem ou irrigação de determinadas áreas e com isso o sangue precisa ir para outras áreas vasculares e nós formamos novos canais através de angiogênese. E assim acaba aparecendo no nosso corpo determinadas veias ou artérias que não seriam percebidas se nós tivéssemos um estado fisiológico. E existe o edema. O edema ele pode ser avaliado de várias formas, mas é mais comum em cruzes, sendo de uma cruz em 4 um leve edema e 4 cruzes em 4 um grande edema. Uma forma da gente poder quantificar esse edema é através do sinal de Godet. Se uma pessoa tiver um sinal de Godet positivo, isso significa que a pessoa tem sim um edema e é de determinada área do corpo. Além disso, sobre linfonodos. Linfonodos é uma área muito importante porque existem diversas patologias que dão adenomegalias no nosso paciente. E quais são as cadeias que a gente tem que avaliar? Todas, as principais, retroauriculares, submentonianas, submandibulares, cervicais, fossa poplítea, entre outras. E o que nós temos que avaliar caso tenha alguma adenopatia no nosso paciente? Nós temos que escrever no nosso prontuário a localização dessa adenopatia, a consistência dessa adenopatia, se existe dor à palpação dela, se ela está aderida ou não a planos profundos e se na área adjacente existe algum grau de inflamação ou
outras alterações patológicas que vão me pensar em determinados tipos de doença ou outros tipos de doença, certo? Bom, agora veja conosco mais um exemplinho de um exame físico geral de uma maneira rápida que vocês possam aprender de maneira sucinta. Bom, eu vou fazer agora o exame físico geral do senhor, tá bom? Posso ver que o senhor está lúcido, está orientado no tempo e no espaço. Vou ver como está o estado da mucosa do senhor. Pode olhar para cima. Isso. Aqui eu percebo que o paciente está hidratado, anictérico. Pode abrir a boca. Coloca a língua para fora. Hidratado, anictérico. Está. Deixa eu ver suas mãos. O paciente está cianótico. E aqui eu já aproveito e faço a perfusão periférica do paciente. Eu verifico que ele está com uma boa perfusão periférica. Ok? Posso verificar a temperatura do paciente. Aqui eu posso ver ou não se tem indício de febre, que eu vou confirmar com o termômetro. Palpo as cadeias linfonodais. Baixa a cabeça, por favor. Submandibulares, submentonianas, auriculares anteriores, retroauriculares, occipitais, cervicais anteriores, médios e posteriores, a supraclavicular e infraclavicular. Pode dar na mão, braço, sim, isso, relaxa o braço, axilares, outro braço, mesma forma, ok, epitocleares, cadeias inguinais, cadeias poplíteas, ok? Palpado as cadeias linfonodais, verifico os pulsos do paciente de forma bilateral, pulso temporal, ok? Verifico simetria, se o pulso está cheio ou não, a intensidade desse pulso, a periodicidade do pulso, ok? Carotídeo, e aqui no carotídeo é importante ressaltar que você não pode palpar o carotídeo de maneira bilateral simultânea. Você pode levar esse paciente a ter uma síncope vasovagal. Você não quer que o paciente desmaie na sua frente, então não faça isso. Palpo da braquial, bilateral, e verifico simetria, verifico intensidade, como falei. Radial, pulso tibial anterior, e tibial posterior, atrás do alelo medial, tibial anterior na outra perna, e atrás do alelo medial na outra perna. Visto isso, já aproveito o membro inferior e verifico sinais de edema. O principal sinal de edema é cacifo ou godê na região maleolar. Pesquiso edema. Verifico o estado de pele e fâneros e perfusão periférica. O paciente tem boa perfusão periférica. Verifico as faces do paciente. O exame físico geral está feito. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. É um tema muito complexo, exame físico geral. É um tema que necessita muito estudo, muito aprofundamento e vale sim para você, estudante de medicina, ler na literatura mais sobre esse tema. Bom, se você gostou do nosso vídeo, clique no canal, clique em curtir e nos siga no Facebook e no Instagram, @medioentendido. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.